bem-vindos. Damos início neste momento ao nosso quinto encontro, que tem por temática central Ciência e Desenvolvimento. Nesta aula, visamos debater a relação entre o desenvolvimento humano, a ciência e a tecnologia. Nosso enfoque se dá em torno das condições atuais da produção científica e tecnológica no âmbito do capitalismo em sua crise orgânica. Para tal, contamos com a presença do professor Aloysio Bevilacqua, que dedica suas pesquisas à problemática de nossa aula. Ele é cientista político pela Federal Fluminense, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente realiza pós-doutorado aqui pela UERJ no programa de Políticas Públicas e Formação Humana, além de presidente do Conselho do CEPS, membro do Conselho da REGEM e líder de um grupo de pesquisas do CNPq. É autor da obra A Crise Orgânica do Capital, o Valor, a Ciência e a Educação. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Para balizar nosso debate, preparamos 3 questões centrais, de modo a oferecer ao nosso convidado eixos que fomentem o exame dos elementos teóricos do desenvolvimento capitalista em seu aspecto tecnológico e assentem o caminho para o encadeamento do processo de escolarização, que é a terceira etapa do nosso curso. Professor, gostaria de perguntar inicialmente como podemos compreender a relação entre a tecnologia e o desenvolvimento humano a partir das ferramentas do materialismo histórico dialético. Bom, em primeiro lugar, é necessário desenvolvermos uma compreensão do que significa, né, a aplicação do materialismo histórico e dialético para relacionar com o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento humano, a relação entre esses dois conceitos importantes, né, para os dias atuais, para a nossa vida. O materialismo histórico e dialético é uma junção de 2 concepções em torno do desenvolvimento do mundo, de capacidade filosófica, né? Mas que serve a um guia, a um método, como você olha a realidade sem imaginar essa realidade fora do seu desenvolvimento concreto na sociedade humana. Então, o materialismo histórico e dialético, né, ele é a percepção do desenvolvimento da história da humanidade através de uma série de transformações, mudanças. E essas transformações e mudanças obedecem a algumas regras, algumas leis mais gerais estabelecidas, leis tendenciais, que são as leis da dialética. A dialética é um conhecimento que antecede, né, o capitalismo, ela surge com os gregos, e a historicidade também tem origem nesse período do desenvolvimento humano, né? Então, a forma como você compreende o materialismo dialético a partir de Marx é justamente um trabalho de aplicar essas categorias das transformações históricas, né, que está presente na dialética, no desenvolvimento da sociedade humana a partir daquilo que é a sua base concreta, que são os meios de produção. E quando você entra para discutir os meios de produção da sociedade concreta que existe, e não aquela que a gente supõe, nós começamos a enxergar 2 fatores fundamentais desta sociedade ou destas sociedades humanas, que são as relações entre as forças produtivas, né, e as relações de produção. Essas relações entre forças produtivas e relações de produção é que vão determinando essas transformações e mudanças na história da sociedade, e a partir dessas transformações nós vimos como a tecnologia, ou seja, aplicando o conceito de tecnologia como um conjunto de saberes técnicos existentes dentro de uma sociedade, como essas fases do desenvolvimento tecnológico
dentro das relações de produção, articulam as forças produtivas da sociedade para determinar um período histórico, um processo, um estágio de desenvolvimento das sociedades. Cada uma delas com uma particularidade da sua formação historicamente determinada. Então, nós poderíamos sintetizar essa primeira parte dizendo que a tecnologia, na sua concepção como conjunto de saberes, e aí seria uma definição mais aplicada à ideia da ciência aplicada e à ideia da ciência, da técnica, né? A tecnologia compreendida assim, esse conjunto de saberes, ele vai ser um marco importante para determinar os diferentes desenvolvimentos históricos que vão acontecer na sociedade. E a dialética, como ela se manifesta, é através de como as contradições dessa sociedade vão impulsioná-la, tanto aos recursos tecnológicos de saberes, como os recursos práticos desse saber, ou seja, da aplicação desse saber em termos de instrumentos e elementos produtivos para que a sociedade humana possa atender às suas próprias necessidades diante da sua relação do homem, ou seja, sua relação sociedade e natureza. As contradições que existem são superadas pelas forças produtivas da sociedade. No capitalismo, essas forças produtivas chegaram ao seu auge, que é o que nós estamos tratando agora, né? E quando chega ao seu auge, as relações de produção, elas entram em contradição com as forças produtivas, provocando uma crise dentro da sociedade. A qualidade da crise atual, nós compreendemos como uma crise da sua organicidade, porque ela atinge aquilo que é fundamental da sociedade. Atinge tanto os meios de produção, a ciência e a técnica, quanto a força de trabalho, que é aquele que torna a ciência e a técnica existente e aplicável à realidade na superação das necessidades e contradições dentro da própria sociedade humana. Professor, nesse sentido, seria possível afirmar que as contradições entre o capitalismo e a chamada Revolução Científico-Técnica conduziu ao maior controle da ciência? Sim, claro. O que é que nós entendemos por Revolução Científico-Técnica? Esse é um tema que muitos pesquisadores e pensadores da economia e da história têm se debruçado sobre ela, inclusive sobre a filosofia também. Aqui nós temos duas grandes referências, né, que é o Teotônio. O Teotônio ele trabalha essa referência da Revolução Científico-Técnica e a acumulação de capital, que pressupõe já a contradição entre você desenvolver aquilo pelo qual o sistema se realiza. O sistema se realiza na produção de valores. A produção de mercadorias são apenas veículos da produção de valores, enquanto que esta produção de valores se dá através de um processo de acumulação. Você tem uma acumulação simples e uma acumulação ampliada. A acumulação simples, o desenvolvimento da sociedade parece ficar sempre reproduzindo aquilo que já existia na sociedade. A acumulação ampliada é aquela que a cada processo do desenvolvimento da produção, ele acrescenta, ele amplia o seu raio de abrangência e crescimento. Essas duas concepções da reprodução simples e reprodução ampliada, ela se desenvolve de acordo com uma base tecnológica da sociedade. O Teotônio ele vai trabalhar esse conceito da revolução científico-técnica porque cada expansão, né, de crescimento do capitalismo no mundo do sistema global, né, ele cria uma base material, uma base tecnológica, seja de saberes já constituídos em ferramentas, em máquinas, numa base do qual um aporte com que os homens produzem dentro da sociedade, como um acervo teórico de saber e de conhecimento. Então, o que acontece? A revolução científico-técnica, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo,
né, se ela começa a ser aplicada, começa a se desenvolver como base material em função da expansão do capitalismo, e isso entra em contradição com o objetivo do modo de produção capitalista, que é o sistema, ou seja, disso, valores criados dentro da sociedade. Ninguém produz mercadorias dentro do capitalismo para dar a ninguém. As pessoas produzem mercadorias para vender a mercadoria. E aquele que não produz a mercadoria é obrigado a comprar a mercadoria. Como uma grande parte da sociedade são trabalhadores que só vão ter acesso a essas riquezas, a essa produção, de acordo com a sua capacidade, digamos assim, de perceber através da venda da sua força de trabalho. Então esse consumo que se produz dentro da sociedade, ele vai entrando numa contradição também. Então a produção, ela cresce em escala cada vez mais abundante, né? Poderíamos dizer em PG, enquanto a capacidade de consumo da grande massa da sociedade não vai acompanhando isso. E como o capitalismo, ele por uma série de contradições, através dos seus dois movimentos fundamentais, poderíamos dizer, né? Através da centralização e através da concentração do capital no processo de acumulação, ele exige cada vez mais uma produção de valores. Então, o que acontece? Quando essa tecnologia se desenvolve e ela não é capaz de produzir mais valores do que já vinha acontecendo, entra numa crise de acumulação. Por quê? Porque que dentro do processo de produção, né, desde o primeiro momento, tecnologia significou o quê? Concentração de saber e de técnica. Tecnologia é isso. E isso significa o quê? Acumulação. Então, essa tecnologia, desde que o índio, ou o selvagem, foi com o braço empunhava uma pedra para poder lascar a pedra ou formar uma ferramenta, um utensílio, mesmo que essa técnica não seja considerada como a tecnologia atual, que a gente chama de tecnologia, que pensa logo no celular, no vídeo game e em outras expressões dessa técnica humana, aquilo já era a tecnologia. Em cada estágio da sociedade há uma tecnologia. Então, o que nós podemos dizer da Revolução Científico-Técnica? Se cada desenvolvimento da sociedade ela cria uma base material e a cada reprodução do capital de forma ampliada, ela vai exigindo uma base maior tecnológica que vai aportando, e como é o trabalho humano que está cristalizado na tecnologia, tecnologia é trabalho humano, e trabalho humano morto. Então o que acontece? A tecnologia, a ciência é trabalho humano morto. E enquanto que o trabalho vivo, que é a força de trabalho que realiza essa técnica, que realiza os produtos, essa força de trabalho, ela vai se desenvolvendo, mas não é mais capaz de produzir além daquilo que é necessário para a sua subsistência, como é o jogo do capital, que você produz muito mais do que é o necessário, criando um excedente que fica na mão do capitalista, com uma concentração de ciência também, fica na mão dos grandes grupos empresariais que têm o desenvolvimento da pesquisa. Todo esse processo forma uma contradição, porque a revolução científico-técnica é uma expressão já de aplicação da tecnologia, transformando o homem num ser livre do trabalho coercitivo, do trabalho braçal, do trabalho mais digamos assim, mais esforço de energia, e exige, ao contrário, que esse homem possa se libertar, né, para poder usufruir da música, da arte, de todas as formas de percepção, inclusive da criação humana, da arte, né, aquilo que a gente sonha como o que poderia ser o melhor para todos nós. Então essa contradição ela se estabelece, porque o capitalismo não permite
por suas relações de propriedade, a propriedade privada não permite que isso seja redistribuído por toda a sociedade, e esse trabalho humano, ao contrário de se libertar, ele se torna escravo cada vez mais dentro do sistema, levando a ciência ao seu esgotamento, a ciência burguesa. Professor, diante de tudo que foi exposto até o momento, tanto do ponto de vista ideológico quanto epistemológico, como é e será possível alinhar a razão técnica para a gente utilizar a expressão do Álvaro Vieira Pinto ao desenvolvimento de uma sociedade que seja, como um todo, permanentemente justa e igualitária? Bom, duas coisas. O Álvaro Vieira Pinto é um grande pensador brasileiro, tem uma origem no integralismo, porque ele foi, o primeiro momento dele ele foi integralista, e no ISEB ele foi contornando seu ponto de vista do integralismo e se aproximando do marxismo. Tanto é que a obra, o conceito de tecnologia dele, é basicamente um mergulho profundo sobre a obra a parte do livro primeiro do Capital, a parte que vai falar sobre o homem e a sua ferramenta, o homem e a máquina. Ele faz todo um mergulho profundo nas definições, claro, né, e trazendo uma outra contribuição. Eu diria o seguinte, que ele, na sua tentativa de explicar, ele coloca a questão fundamental, que o homem, diferente dos outros animais, ele é um ser social e é um ser que produz cultura, é aquele que produz seu próprio meio de subsistência. Ele é diferente do instinto de um leão. Ele usa suas ferramentas naturais para poder atender a seus objetivos e necessidades. No caso, o homem não. O homem constrói as ferramentas, ele constrói uma cultura, ele constrói uma técnica. A técnica é uma centralidade no pensamento do homem e no seu fazer, porque técnica é trabalho. E o trabalho é a forma fundamental, é a categoria fundante da formação humana, porque foi através do trabalho que o homem se relacionou com a natureza e tirou da natureza os meios necessários de sua subsistência. Então, esse trabalho do Vieira Pinto, ele procura fazer duas relações. Primeiro, dizer que a razão humana, ou seja, o raciocínio, essa capacidade teleológica de planejar antes de agir, né, essa coisa que vai distinguir o homem dos demais animais, ele não é só um pensamento projetado. Para projetar, precisa de um conjunto de experiências e saberes acumulados que formam uma ciência. E essa ciência, que vai estar presente nessa ação, ela vai dar uma razão técnica, porque ela se transforma como método. E o método, para poder ser reproduzido aquele movimento, para ser um movimento sistemático, ele vai se dar como medida da razão técnica. Então, o que a gente pode extrair daí? Primeiro, a concepção de Vieira que a tecnologia é algo essencial ao desenvolvimento humano, e quanto mais se desenvolve a tecnologia, mais o homem se humaniza, justamente por aquele fator já explicado anteriormente, que o próprio Marx fala e que está na obra do Teotônio, ou seja, cada vez mais que você aplica a tecnologia e libera o homem para realizar as suas necessidades, que não são as essenciais, mas o homem vai se realizar, a sociedade humana, né, de maneira geral, se realiza enquanto sociedade. E isso pressupõe que a ciência esteja liberta, né, do controle da propriedade privada. É preciso que a ciência ela seja algo, e aí vai para as universidades, né, que sejam públicas, gratuitas. Ninguém pode ficar pagando pela tecnologia, porque não tem nenhuma tecnologia que foi formada agora que tenha sido produto do agora. Esse produto do agora representa um saber acumulado pela humanidade milenar, não é isso? Em todos os sentidos. Nenhum jovem aprende a teoria de Pitágoras, que aprende em meia hora, pelo tempo que ele foi feito, lá no princípio, dos primórdios pré-socráticos, né? Então, nós vivemos nesse momento a crise que vem desta contradição formada entre
uma razão tecnológica que deveria ser aplicada a favor do homem, mas que diante da aplicação dela pela capacidade dessa tecnologia se desenvolver numa sociedade onde todos pudessem se apropriar dessa tecnologia, ela é travada entre os grandes monopólios, não permitindo que todos tenham acesso à tecnologia. É o que a gente vê o desequilíbrio entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, aqueles que são submetidos tecnologicamente. Então, para complementar, eu diria isso, né? Pensando no Vieira, pensando em Teotônio e pensando em Marx, que é o grande pensador que está por trás dessas projeções e trabalhos, né? Para que você possa fazer com que exista essa sociedade igualitária, essa sociedade mais igual, para que não haja a submissão tecnológica de um país por outro, para que é preciso você ter um novo olhar para a tecnologia, né? Que é esse olhar de que ele é um bem comum, né? Assim como os direitos humanos, é impossível você deter a liberdade humana, você não pode deter essa liberdade, você não pode deter aquilo que é o instrumento da liberdade humana, que é a tecnologia. E óbvio que isso só vai se resolver dentro do capitalismo com um conflito fundamental da sociedade, que é através da luta de classes. É o que eu poderia dizer. A crise orgânica se resolve pela luta de classe dentro da sociedade. Professor Luiz, em nome de toda a equipe, queria agradecer a gentileza de ter aceitado o convite, ter participado do nosso seminário. Um prazer imenso estar com o senhor aqui e ouvir toda essa explicação, que tenho certeza que ajudará em muito na compreensão dos nossos cursantes desse seminário virtual da Claxo. No nosso próximo encontro, investigaremos a relação entre o domínio tecnológico e as universidades. Até lá!